Vamos falar de saúde agora. Dados da Sociedade Brasileira de Diabetes mostram que atualmente o Brasil possui mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população. E o número só vem crescendo, viu, gente? O diagnóstico tardio favorece o aparecimento de complicações. Por isso é importante se informar melhor e prevenir esse problema. Para saber mais sobre o diabetes, eu converso agora com a doutora Ana Karina, que é endocrinopediatra. Doutora, bem-vinda ao Revista. Boa noite. Boa noite, Darcy. Bom, Boa noite a todos os telespectadores. Legal, obrigada. Bom, doutora, explica pra gente como o diabetes pode ser identificado pelo paciente e quais são os sintomas mais típicos da doença. Bom, então, para começar, a gente tem que dividir esse diabetes, né? Nós temos dois tipos de diabetes. Um é o diabetes tipo 1, que é mais comum de ser descoberto na infância. Ele acontece por um defeito, né, da célula beta do pâncreas, que é a célula que produz a insulina, né? E esse defeito ele ocorre por conta de uma doença autoimune. Então, é uma doença que a gente não consegue prevenir. Esse diabetes, quais são os sintomas dele? Então, o paciente vai ficar com muita fome, mas ao mesmo tempo perdendo peso. Vai ter muita diurese, então vai fazer muito xixi e vai ter muita sede. Então, esses são os principais sintomas que nós, endocrinologistas, chamamos de polis, né? Então, é uma pessoa que vai começar a ter muita fome, vai comer muito, vai perder peso, vai ter muita diurese e vai ter muita sede. Esses são os sinais clássicos. O diabético tipo 2, ele é o diabético geralmente que vem conforme o tempo vai passando. É esse que dá para a gente prevenir. Tá? O diabético tipo 2 normalmente é uma pessoa que está obesa, está acima do peso, com uma obesidade, na maioria das vezes, abdominal, né? Circunferência abdominal aumentada, que vai começar com sedentarismo, aí ele evolui para uma resistência insulínica, às vezes a gente começa a ver no pescoço uma mancha mais escura, que a gente chama de acantose nigricans, que é um pescoço escuro que às vezes as mães atribuem à falta de higiene, e não tem nada a ver com a higiene, né? E esse paciente vai ficando com mais sede, às vezes pode ficar com mais diurese também, mas são diabetes diferentes, que têm origens diferentes, e infelizmente, não dá para a gente prevenir, a gente tem que se atentar aos sintomas, e o outro a gente pode prevenir quando a gente não fica obeso nem sedentário. E como ocorre o diagnóstico já no consultório? Então, se esse paciente chega para mim dizendo que está comendo demais, está emagrecendo, está tendo muita diurese, às vezes a criança volta a fazer xixi na cama à noite, muita sede. Se ele tem todos esses sintomas, eu posso fazer aquele testezinho da ponta do dedo, que a gente chama de destro, e se esse exame vier com uma glicemia maior do que 200 miligramas por decilitro, a gente já fez o diagnóstico. Agora, se o paciente é um paciente obeso, que percebe que está com essa mancha escura no pescoço, que está com dificuldade de perder peso, mesmo fazendo uma alimentação melhor e tentando fazer atividade física, então aí ele vai chegar com essas queixas e vão ser necessários exames de laboratório, aqueles que a gente colhe no laboratório sangue, para poder fazer o diagnóstico correto. Esse é o diagnóstico do diabetes, né? Mas existe o pré-diabetes? Sim, então qual que é a diferença? E aí a gente pensando no diabetes tipo 2, tá? Então qual que é a diferença? O paciente chega com todas essas queixas, é obeso e a gente solicita exames no laboratório. Se a glicemia dele de jejum de 8 a 10 horas mais ou menos, vier maior do que 126, com esses sintomas, a gente considera aquele paciente diabético. Agora, se a glicemia dele vier entre 100 e 125 miligramas por decilitro, aí a gente considera ele um pré-diabético, tá? Então, isso se dá ao diabetes tipo 2 e não ao diabetes tipo 1. Tá, doutora, a doença acaba sendo mais grave quando se manifesta ainda na infância? Normalmente, essa que se manifesta na infância é o diabetes tipo 1, que é a ausência de produção de insulina, né? Então, ela é mais grave no sentido de que a gente vai ter que tomar mais cuidado, vai ter que abrir mão de mais coisas, né, durante a vida. E se diagnosticado na infância, você tem uma vida toda pela frente. Então, é a vida toda tomando cuidado com o que come, aplicando a insulina, fazendo furinho de dedo várias vezes ao dia. Agora, se ele for o diabetes
tipo 2, a gente tem que mudar o estilo de vida dessa criança. Então, não é que ele vai ser mais grave porque é diagnosticado na infância, é porque, na maioria das vezes, esse que é diagnosticado na infância é o diabetes tipo 1, que é o autoimune, que a gente já começa o tratamento com insulina. Certo. E como o diabetes interfere no cotidiano dessa criança ou do adulto também? E qual a melhor forma de prevenir a doença? Bom, então essa criança e esse adulto, né, ele vai ter que ter alguns cuidados, né? O primeiro cuidado é a monitorização. Então, vai ter que frequentemente fazer aquele destro, que é o examezinho da ponta do dedo, para ver como é que está a glicemia. Além disso, vai precisar fazer atividade física, vai precisar fazer um acompanhamento nutricional, às vezes vai precisar também de acompanhamento psicológico para ajudar, principalmente quando junto aí com esse diabetes está aparece a compulsão alimentar. Então, a gente vai ter que prestar atenção e se esse paciente não tiver essa mudança do estilo de vida, essa doença ela pode agravar. Certo. Doutora, muito obrigada, viu, pelas informações preciosas aí para a gente prevenir essa doença que é um mal agora da humanidade. Obrigada, viu?